Olá, queridos irmãos, uma boa noite a todos. É um privilégio estar com vocês aqui nessa quarta-feira para matar um pouquinho da saudade, ainda que virtualmente, né? É a maneira que nós temos melhor nesse momento para poder estreitar os nossos laços de amizade, de amor. Então vamos aproveitar essa tecnologia para isso. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com vocês a meditação dessa noite. E convido a todos, antes de abrirmos a palavra de Deus, para que curvemos nossa fronte e vamos falar com Deus, pedindo a direção dele para o estudo dessa noite. Oremos. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar com vida e com saúde, podermos, ó Pai, meditar na Tua palavra, para que possamos fortalecer a nossa fé e que a nossa esperança seja renovada a cada dia na Tua palavra e que a nossa fé seja robusta a fim de que nós possamos vencer as ciladas do inimigo e as tentações deste mundo. Fique conosco, nos dê a Tua paz e fale ao nosso coração através da reflexão dessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Eu convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Romanos. É um verso muito conhecido, um verso que talvez possa ser o verso áureo para algumas pessoas. Romanos 8, versículo 28. Vamos abrir lá então. Romanos 8, 28. Nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um verso bastante forte, né? Se a gente for analisar ele ao pé da letra, é algo que impacta à primeira vista, né? Porque falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus soa aos nossos ouvidos humanos como algo um pouco incerto, pode ser assim na linguagem humana, né? Mas quando essa promessa, né, foi escrita, eu tenho certeza que o Espírito Santo, né, ao inspirar a escrita dessa promessa, ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora o ser humano não entenda, né, mas a realidade, a verdade é que isso é uma realidade em nossa vida. Assim como a mensagem musical que nós ouvimos do pastor Luiz Cláudio, né? A música Chance, ele diz na letra o seguinte: como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado, né? Você tem os amigos para abraçar, você tem um bom emprego, você tem saúde, você participa de festas, você viaja, você tem o seu direito de ir e vir, não precisa usar máscaras, né? Não precisa estar preocupado com tantas barreiras sanitárias que têm sido criadas para que nós obedeçamos. Então, é muito bom, né, ser cristão quando tudo está bem, né? Mas agora, diante de uma pandemia mundial, onde o isolamento social se fez necessário, onde você não pode abraçar um ente querido, um amigo, onde você não pode ver as pessoas, só a distância, manter distância mínima de 1 metro a 2 quando você se encontra, ainda com máscaras. Agora, com tanta dor, com tanta tristeza, desemprego, morte, crise econômica, crise sanitária, crise moral, crise política, tudo isso assolando a humanidade. Você pode estar se perguntando: Lícia, como que tudo isso, né, todo esse caos pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Será que tudo isso está acontecendo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Eu te convido então para uma breve reflexão sobre esse assunto. O mundo, ele parou diante de um vírus invisível, porém de fácil contágio,
e de possível letalidade, né? Que é o coronavírus que apareceu lá no finalzinho de dezembro de 2019 na China. Acontece que desde a queda de Adão e Eva, a raça humana ela lida com um vírus letal chamado pecado. E esse sim é o maior vírus que já houve, né? Que já existiu e que existe na face da Terra. O momento em que nós vivemos, ele nos dá a chance de refletir, analisar os nossos motivos e as nossas escolhas. Talvez você já parou para pensar que você precisa valorizar a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, os amigos. Precisa pensar também na brevidade da vida, né? Não é porque nós temos saúde, não temos nenhuma comorbidade, que são doenças, né, já pré-existentes, como muitas pessoas têm, que nós não podemos morrer a qualquer momento. Então devemos pensar também na brevidade da vida, porque isso nos faz mais humildes, né? Faz com que a gente repense as nossas escolhas e também busque a orientação de Deus para seguir no caminho correto. Esse momento também ele nos dá a chance de valorizar a nossa liberdade para cultuar a Deus e ir à igreja. Como é bom você levantar no sábado de manhã e saber que às 9 horas você tem a escola sabatina, 10h30 você tem o culto divino, que ali vai ter um sermão, você vai se reunir em classe, você vai se confraternizar, depois você poderá participar de junta-panelas, né? Como é bom você saber que você tem a liberdade de cultuar a Deus e também de conviver com seus amigos e irmãos queridos. Eu incluo vocês aqui nessa análise dos motivos, né? Os momentos que nós vivemos servem para você, jovem, valorizar as diversões que nós temos disponíveis na nossa igreja, desde da infância, nos aventureiros, depois dos bravadores, com os jovens também, né? Participar dos acampamentos que são promovidos, das diversões saudáveis que a igreja promove. Então tudo isso, nesse momento em que nós estamos de quarentena, né, uma palavra que tem sido muito usada ultimamente, que significa tipo uma clausura, né? Você pode lembrar das diversões saudáveis que você já participou ou que você deixou de participar, né? Então é um momento para que você reflita nas coisas boas que nós temos e que talvez você deixe de aproveitar. A chance que Deus nos dá nesse momento de dor, de angústia que nós estamos vivendo, é de repensar as coisas boas que nós tínhamos, né? Que talvez não valorizamos da maneira como deveríamos ser valorizados, né? Ir aos cultos, né? Às vezes por motivos banais nós, não, hoje eu não vou, deixa para outro dia. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas têm se perguntado, se eu tivesse a chance, eu não teria faltado nenhum culto à igreja, né? Nós possamos refletir nisso e quando tivermos a oportunidade, possamos realmente ir com adoração, com desejo, com alegria à casa do Senhor para adorá-lo novamente. Eu estive pensando a respeito do vírus, né? O coronavírus, que é o causador da doença Covid-19, ele pode levar qualquer ser humano a uma morte temporária, mas o vírus do pecado, ele pode levar à morte eterna. Então esse é o momento que nós devemos parar e analisar onde temos andado, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos falado, como temos agido e buscar de Deus forças para mudar o que está de errado em nossas vidas. Buscar a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para sermos transformados e estarmos aptos a cumprir a missão que é a pregação do Evangelho para que Jesus possa voltar. Perder a vida temporária, né, ser acometido pela morte temporária, não é de tudo ruim se você estiver preparado, né? Mas perder a vida
com o pecado e ser condenado à morte eterna, isso sim é algo terrível. Outra chance que esse momento nos proporciona é para que nós possamos provar e exercer a nossa fé. Sabemos que isso é apenas o princípio das dores, né? Essa pandemia, ela só está nos anunciando que tudo que foi escrito irá acontecer e que nós estamos caminhando para o desfecho final da história da humanidade. Mas ainda não é o fim, né? É necessário que tudo isso aconteça e muito mais para que Jesus possa voltar. A promessa de felicidade plena é só na eternidade. Aqui, enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Nós precisamos ter bom ânimo para vencer, assim como Jesus venceu quando aqui esteve. Ficar triste é um sinal de falta de fé? De maneira nenhuma. Eu, particularmente, eu não consigo ser feliz vendo ao meu redor pessoas sofrendo. Ao longo de 25 anos de profissão, trabalhando em hospital, em posto de saúde, eu vi muitas coisas ruins acontecerem às pessoas. E, ao contrário do que muitos dizem, que os profissionais de saúde se tornam insensíveis, eu louvo a Deus porque isso não aconteceu comigo. Pelo contrário, eu tenho achado que quanto mais o tempo passa, mais sensível eu tenho ficado. E então eu me comovo, eu me preocupo com o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor. E eu sei que não é possível ninguém ser feliz nesse mundo vendo tanta tristeza, tanta desgraça acontecendo ao nosso lado, cada vez mais perto de nós. Diante das dificuldades, nós temos a oportunidade de tomar vários caminhos, mas eu gostaria de citar aqui os principais, que é os 2 caminhos que geralmente as pessoas escolhem. Primeiro, uns escolhem a revolta e a desistência, né? Abandonam Deus, minha vida está dando tudo errado, eu não tenho motivo para crer, para acreditar no que Deus pode fazer por mim, então eu vou abandonar, porque se for para me sofrer, eu vou aproveitar as coisas que tem nesse mundo, né? Não sei se é que esse mundo tem uma coisa para se aproveitar, mas é esse o pensamento das pessoas. Ou há outro caminho que as pessoas podem tomar, né? É a confiança em Deus e a persistência. Existe uma lenda de uma história de um fazendeiro que possuía vários cavalos, né? E ele estava passando por uma situação financeira difícil, uma situação delicada. E os cavalos, certo dia, estavam passeando pela fazenda e um deles caiu num buraco, num poço já antigo, abandonado, que não mais possuía água, né? E um dos seus empregados então correu até o fazendeiro para dar a notícia de que o cavalo havia caído dentro do poço. O fazendeiro então rapidamente foi até aquele poço, verificou a situação do cavalo, viu que ele não havia se machucado, que estava em boas condições, mas pensando em sua situação financeira, ele percebeu que seria muito caro o resgate daquele cavalo, né? Ele não teria condições de fazer aquele resgate naquele momento. E o poço também era um poço que não tinha mais nenhum lucro, porque não possuía água naquele poço. Ele então, de ímpeto, ele tomou a decisão de chamar os funcionários, né, dele ali da fazenda e pedir para que eles enterrassem o cavalo vivo, começassem a jogar terra dentro daquele poço abandonado para que o cavalo pudesse já morrer ali e também ficar sepultado naquele local. E nas primeiras passes de terra que começaram a jogar dentro do buraco, o cavalo começou a chorar. De repente o cavalo parou de chorar, ninguém entendeu nada e continuaram jogando terra. E para surpresa deles, quando eles olharam dentro daquele buraco, eles viram que cada pá de terra que caía, o cavalo chacoalhava, a terra caía para o lado, ele pisava e ele ia subindo. E quando eles menos perceberam, ele chegou ao topo daquele buraco e saiu e pôde viver ali muitos anos ainda, dando lucro àquele fazendeiro. A moral dessa história é algo muito interessante. Pode ser uma lenda, pode ser que isso não tenha acontecido, ou pode ser que em algum lugar isso aconteceu. Mas o que fica para nós
é que nós devemos não confiar em nossas próprias forças, mas confiar em Deus. Aquele cavalo, nos primeiros momentos, quando ele chorou, ele estava desesperado, talvez ele não via a saída, né? Mas, através do seu instinto, né, ele conseguiu ali tirar a terra que caía em cima dele, pisar aquela terra e usar ela para subir e sair daquele buraco fundo. Nós também temos alguém que está com a mão estendida sempre para nos tirar de qualquer dificuldade, de qualquer buraco que nós tenhamos caído aqui nesse mundo. Jesus está com a sua mão estendida para fazer isso por cada um de nós. Se eu pudesse te dar um conselho nesse momento, eu te diria um verso da música do pastor Luiz Cláudio, que foi cantada na mensagem musical dessa noite, que diz o seguinte: fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Não existe outro jeito de você encontrar a vitória e a paz se não for acreditando no amor, na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. O que Deus espera de nós é que nos acheguemos a Ele com fé, esperança, humildade, contrição. Ele espera que sejamos fiel no pouco para sermos fiel no muito. Ele espera a minha e a sua resposta ao amor tão grande que Ele demonstrou por mim e por você, enviando Jesus, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário e para nos tornar possível a nossa redenção, a nossa salvação, para nos dar o direito à vida eterna. Ser fiel a toda prova. É isso que Deus espera de cada um de nós. Independente das circunstâncias vividas nesse momento, tenhamos fé que há um Deus, que é o nosso mestre, é o nosso capitão, e Ele não dorme, Ele está atento às nossas necessidades, Ele também não está feliz com o que está acontecendo aqui, mas Ele já nos prometeu a vitória, não aqui nessa terra, mas sim em estar com Ele eternamente, onde nunca mais nós teremos que passar por essa situação que estamos vivendo. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, nos dando força, nos abençoando de maneira que possamos vencer esses dias e sair fortalecidos espiritualmente para continuarmos nossa jornada aqui até o dia que Deus nos permitir. Eu vou orar com você nesse momento e após a oração eu convido você para que ouça a mensagem que será postada, o hino do CD Jovem, Fiel a Toda Prova. Medite na letra desse hino, para que Deus também possa ter uma bênção especial para derramar na sua vida através da música. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, porque falou ao nosso coração nessa noite. Nós sabemos que, de maneira simples, o Senhor tem um propósito especial na vida de cada um de seus filhos. E sabemos, bondoso Pai, que esses momentos difíceis que aqui estamos passando, eles deverão ser uma chance para nós repensarmos os nossos motivos, para nós nos aproximarmos de Ti, para que possamos também provar a nossa fé e ter a certeza de que seremos fiel a toda prova que o Senhor permitir que possamos passar. Pai bondoso, nessa hora te peço uma bênção especial para todas as famílias da Tua igreja, em especial aos nossos queridos irmãos da Igreja do Parque dos Servidores. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, quer seja espiritual, material, de saúde. Sabe os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor ponha a sua mão poderosa sobre a recuperação de cada um deles e também de seus familiares. Nós entregamos todos eles em Tuas mãos, os nossos idosos que estão isolados. Nos dê, ó Pai, a certeza de que, embora distante, estamos unidos no mesmo amor, o amor que foi demonstrado um dia na cruz do Calvário. Perdoe nossas falhas, as nossas imperfeições, lava-nos, bondoso Deus, no sangue do Cordeiro e nos dê a paz que tanto almejamos, paz essa que excede todo entendimento, para que possamos sair vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Isso é o que nós suplicamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus, uma restante de semana na companhia do nosso Pai Celestial
E até o nosso próximo encontro, sábado, na Escola Sabatina. Um beijão a todos. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou alcançar. Quero ser fiel.